Olá pessoal, vamos começar a nossa gravação de hoje a respeito do tecido muscular. Então, em aulas passadas nós vimos tecido epitelial, foi o primeiro dos tecidos que a gente visualizou. Agora a gente passa para um novo tecido, tecido muscular. O tecido muscular ele vai ser dividido em três tecidos diferentes. Eu vou ter tecido muscular estriado cardíaco, tecido muscular estriado esquelético e tecido muscular não estriado. Em relação a esses três tecidos musculares, tecido muscular estriado cardíaco, como dá para ver através da imagem, a gente vai encontrar no coração. Tecido muscular estriado esquelético, a gente vai encontrar ligado aos nossos ossos e coordenando os nossos movimentos. Tecido muscular liso ou não estriado, a gente vai encontrar revestindo os nossos órgãos internos e comandando o movimento de alguns dos nossos órgãos internos. Lembrando dos tecidos epiteliais nós vimos, tecidos básicos a gente tem além do tecido epitelial conjuntivo, muscular e nervoso. Então, muscular vai ser o nosso próximo tópico. Os tecidos musculares têm como função garantir movimento no espaço e visceral. Movimento no espaço, o que quer dizer isso? Quer dizer o nosso corpo movimentar. Você sair de um ponto para outro, isso é um movimento no espaço. E movimento visceral. Batimentos cardíacos, movimento do nosso estômago, movimentos do nosso intestino, esses são movimentos viscerais. Em relação aos três tipos básicos de tecidos musculares, estriado esquelético, estriado cardíaco e o liso, algumas características sobre eles. Em relação ao tecido muscular estriado esquelético, lembrar que o estriado esquelético vão ter fibras longas. Essas fibras são cilíndricas, multinucleadas. O que quer dizer multinucleadas? Quer dizer vários núcleos, tá? Núcleos sinciciais e periféricos. Quer dizer, os núcleos sempre localizados nas bordas, nas periferias, tá? E essas fibras vão ser bem organizados em estrias. Então, eu vou observar estrias. Estrias quer dizer que eu vou ver, ora, a estrutura da fibra mais clara, ora mais escura. Então, em relação ao estriado esquelético, as fibras vão ser longas, extremamente compridas, cilíndricas, com vários núcleos no seu interior, esses núcleos na periferia, e as fibras possuem variação de coloração, ora mais clara, ora mais escura. Por isso eu falo que elas são estriadas. Em relação ao estriado cardíaco, as fibras são mais curtas, elas são binucleadas, ou seja, geralmente tem dois núcleos, e os núcleos estão geralmente na região central, eles não estão na periferia. As células vão ser organizadas de forma que eu posso falá-las que elas são dicotomizadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas vão ser divididas. As fibras não são únicas, elas possuem várias ramificações. Graças a essas ramificações é que a gente vai conseguir uma das características mais básicas do estriado cardíaco, que é passar a informação para uma única célula e fazer com que todas as células do coração se contraiam. Também possui estrias, então as fibras também possuem partes claras e escuras. Em relação ao liso, o liso, as fibras são curtas, as células a gente chama de células fusiformes, quer dizer que começa a célula fininha, ela engorda, depois se torna mais fina novamente. São uninucleadas, quer dizer que só possuem um núcleo e esse núcleo fica na região do centro. Não possui variação da coloração, consequentemente, não possui estrutura de estrias. Aqui, o primeiro músculo é em relação ao músculo esquelético. Dá para ver que eu estou marcando aqui em amarelo. Essa parte é uma região mais escura. Então, tem uma região escura, uma região mais clara, uma região mais escura e outra região mais clara. Por isso, a gente fala que é formado por estrias. Então, tem região escura e região clara.
No músculo cardíaco, eu também posso observar essas estreias. Também tenho regiões mais escuras e regiões mais claras, ok? Agora, no músculo liso, eu não vou ter essa diferenciação. Em relação ao músculo esquelético, lembrar que os núcleos, tá aqui eu estou marcando os núcleos estão sempre na bordinha. Então, sempre na bordinha da estrutura da célula. Agora, em relação ao músculo cardíaco, os núcleos estão no meio da estrutura da fibra muscular, ok? Aqui no músculo liso, também os núcleos no meio da célula muscular. Célula muscular, lembra que a gente chamou ela de fusiforme. Fusiforme quer dizer, começa com a ponta fininha, engorda, depois afina novamente. Como está o exemplo dessa que eu acabei de marcar para vocês. A ponta dela começa fininha, depois engorda, depois afunila novamente. Em relação ao músculo esquelético, a contração dele é forte, rápida, descontínua e voluntária. Então, contração forte e rápida. Descontínua quer dizer que você pode contrair, parar. E aí pode ficar parado sem contrair um bom tempo. Só quando você desejar que ele vai contrair de novo. Eu não preciso ficar contraindo, relaxando de forma rítmica. Ok? E voluntária quer dizer que nós controlamos a hora que ele vai contrair. Então, na hora que a gente quer que uma musculatura esquelética contraia, ele contrai. Se a gente não quiser, ele não contrai. Vai de acordo com a nossa vontade. Em relação ao músculo cardíaco, contração também é forte, rápida, só que é contínua. Ou seja, eu não posso parar de contrair e deixar um longo tempo sem contração. O músculo cardíaco tem que ficar contraindo o tempo todo para que o coração permaneça batendo. Então, preciso que seja contínua. E é involuntária, quer dizer que nós não controlamos a hora que o nosso coração vai bater. Se você quiser que o coração para, ele não simplesmente vai parar, ele continua batendo. Se nós não temos o controle sobre ele, então contração involuntária. Em relação à musculatura lisa está envolvendo os nossos órgãos internos, intestino, estômago, fígado, rins, e coordenando alguns movimentos nesses órgãos. A contração é fraca, lenta e também involuntária. Nós não controlamos esse tipo de contração. Algumas características, na verdade, características não, alguns nomes em relação ao tecido muscular modificam em relação às outras partes, aos outros tecidos. Tá? Em relação a esses nomes que vão ter modificações, quando a gente fala célula muscular, é o correspondente à fibra muscular. Então, se eu falo fibra muscular ou célula muscular, dá na mesma, é a mesma estrutura. Se eu falo membrana plasmática ou sarcolema, também as duas correspondem à mesma estrutura. Então, qualquer um dos termos estaria correto. Citoplasma, posso chamar de sarcoplasma. Retículo endoplasmático, posso chamar de retículo sarcoplasmático. E mitocôndrias, posso chamar de sarcossomas. Então, basicamente, para tecido muscular, algumas estruturas que nós já conhecemos pode ter alteração no seu nome. Permanece com a mesma função, só tive alteração no nome. Então, célula muscular posso chamar de fibra muscular, membrana plasmática posso chamar de sarcolema, citoplasma posso chamar de sarcoplasma, retículo endoplasmático posso chamar de retículo sarcoplasmático e mitocôndrias posso chamar de sarcossomas. Então, só nomes diferentes para as mesmas estruturas que a gente conhece. No caso dessa imagem, tem um desenho aí para vocês. Então, o limite daqui eu tenho o limite da célula, correspondente, então, à membrana plasmática. Na parte inferior, a mesma coisa, membrana plasmática. Membrana plasmática nós podemos chamar de sarcolema. Então, a gente tem membrana plasmática, o sarcolema. O espaço interno da célula, onde ficam as diversas organelas, a gente tem o sarcoplasma. E aqui dá para observar núcleos. Então, um núcleo,
outro núcleo que eu marquei, aqui escurinho núcleo, outro núcleo, mais um núcleo aqui. Esses diversos núcleos, está vendo que eles estão na periferia. Tenho vários núcleos na periferia. Além disso, dá para observar que tem algumas partes mais escuras, mais claras, partes mais escuras, mais claras. Quer dizer que essa estrutura é uma fibra muscular bem comprida, possui vários núcleos na periferia e possui estriações, ou seja, esse é um tecido muscular estriado esquelético. Através da imagem, dá para a gente classificar os tecidos. Esse tecido muscular estriado esquelético é o primeiro que a gente vai começar a trabalhar. Em relação ao tecido muscular estriado esquelético, então, as fibras. As fibras são estriadas. A gente já sabe o que seriam essas estreias. Seria que, ora, tem uma coloração mais escura, mais clara, escura, mais clara. Por isso, eu falo que tem estreias. Elas geralmente são longas. No caso, sendo longas, algumas presentes no nosso corpo podem atingir até cerca de 30 centímetros. Então, é consideravelmente longo. Elas são cilíndricas, multinucleadas, e esses núcleos sempre na periferia, como deu para observar bem na imagem anterior. Se a gente vai em relação a essas imagens que estão presentes nesse slide, dá para você ver duas imagens diferentes. Os dois correspondem ao tecido muscular estriado esquelético, só que em cortes diferentes. Nesses encortes diferentes, eu estou marcando aqui o que seria a estrutura correspondente a uma fibra. Então, essa daqui que eu estou marcando é uma fibra para vocês. Ok? Então, toda essa estrutura é uma fibra. Essa fibra está de lado. Como ela está de lado, ela é bem comprida. Como a gente já viu anteriormente, pode chegar até 30 centímetros de comprimento. Se a gente corta de lado, ela é comprida. Se a gente corta ela de frente, a gente só vai ter essa estrutura aqui. Então, a fibra, de acordo com o corte que a gente faz, longitudinal ou transversal, eu posso ter a fibra cortada de lado, que ela vai estar extremamente comprida, ou posso ter a fibra cortada de frente. E aí eu vou ter apenas esses aspectos que eu vejo nessa segunda imagem, só da pontinha da frente. Em relação a essas estruturas, vou marcar em vermelho. Está vendo que aqui do lado eu tenho diversos pontinhos, esses pontinhos escuros. Esses pontinhos escuros que eu estou presente aqui, tem diversos, correspondem aos núcleos. Esses núcleos presentes sempre na periferia. Se estão presentes sempre na periferia, então característica também dessa estrutura muscular, característica dessas fibras musculares. Em relação à estrutura das fibras musculares, vamos começar da parte maior, ou seja, do músculo como um todo, até a gente chegar na estrutura da célula. Quando a gente pega de corte, então, vendo de frente, cada pontinho desse presente, onde eu estou marcando em vermelho aqui para vocês, cada pontinho desse que a gente vê corresponde a uma estrutura de célula muscular ou fibra muscular. Então, cada pontinho aqui corresponde a uma célula muscular. Então, e aí tem diversos núcleos, tem os diversos sarcoplasmas, ou seja, citoplasmas. Se eu junto o conjunto de células, e aí vou juntando conjuntos de células, eu formo a estrutura muscular como um todo. Então, quando eu tenho o músculo inteiro é formado por milhares de células musculares. Para fazer com que essas células musculares recebam nutrientes e trabalhem em conjunto, a gente vai precisar do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo vai ser extremamente importante, então, para que as células musculares trabalhem em conjunto, para que o músculo funcione da forma adequada, e vai ser extremamente importante também para a nutrição das células.
Desse tecido conjuntivo que vai ser importante para a gente, existem 3 tecidos conjuntivos que serão extremamente importantes: epimísio, perimísio e endomísio. Então, a gente precisa de 3 tecidos conjuntivos que são extremamente importantes para a gente. A gente precisa do epimísio, a gente vai precisar do perimísio e do endomísio. O endomísio vai envolver cada fibra, ou seja, cada célula. E ele é formado a partir de tecido conjuntivo frouxo. O perimísio vai envolver um conjunto de células. Então, ele vai envolver a estrutura de um conjunto de células. Ok? Então, esse conjunto de células, a gente vai ter um tecido conjuntivo denso ou frouxo. E o epimísio reveste o músculo inteiro. Eu vou ter um tecido conjuntivo denso. Então, 3 tecidos conjuntivos: epimísio, perimísio e endomísio. Em relação ao endomísio, o endomísio vai estar a lâmina basal mais fibras reticulares, principalmente colágeno tipo 4. Esse endomísio, por ele vão passar vasos sanguíneos que vão trazer os nutrientes necessários até a célula muscular. Então, estou marcando em amarelo. Essa parte em amarelo que eu estou marcando é o interior da estrutura da célula. Então, aqui eu tenho o interior de estrutura de uma célula, de uma fibra muscular. Aqui do lado, eu tenho o interior de outra célula, de outra fibra muscular. Envolvendo a célula muscular, nesse espaço entre as células, eu tenho o que eu chamo de endomísio. Esse tecido conjuntivo, então, vai envolver cada fibra, cada célula, trazendo no seu interior vasos sanguíneos que vão trazer todos os nutrientes necessários ao funcionamento dessa célula. Se a gente pega essa estrutura como um todo, então, e começa a reparar, eu tenho a parte em vermelho, então essas linhas vermelhinhas na figura, eu tenho correspondente ao endomísio. Então, parte vermelhinha, essas partes vermelhinhas no interior, eu tenho a estrutura do endomísio. Então, endomísio vai estar circundando cada uma das células. Se eu estou revestindo um conjunto de células, esse conjunto de células vai ser revestido pela estrutura correspondente ao perimísio. Olha só, vou marcar em amarelo para vocês. Essa marcação em amarelo, eu estou marcando justamente a estrutura que corresponde ao perimísio. Então, aqui a gente tem a estrutura do perimísio, que vai envolver um conjunto de células, ou seja, um conjunto de fibras. E eu vou marcar para vocês em verde a estrutura que vai estar revestindo tudo. Essa estrutura que reveste tudo, eu chamo de epimísio. Então, o epimísio vai envolver o músculo como um todo. Então, a parte em vermelhinha, revestindo cada célula, eu tenho tecido conjuntivo que eu chamo de endomísio. Revestindo um conjunto de fibras, eu tenho um tecido conjuntivo que eu chamo de perimísio. Revestindo todo o músculo, eu tenho outro tecido conjuntivo que eu chamo de epimísio. Esses tecidos conjuntivos são importantes para fazer com que as fibras fiquem unidas umas às outras, permitir a passagem de nervos, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e assim chegar a todos os nutrientes. E o mais importante, fazer com que todas as estruturas trabalhem em conjunto. Ou seja, quando um músculo nosso funciona, eu tenho várias células musculares contraindo. Para que todas trabalhem em conjunto e assim eu possa exercer junto aos ossos e os tendões uma determinada força e assim ter um movimento, eu dependo do trabalho em conjunto das células musculares. Esse trabalho em conjunto só vai ser realizado se esses 3 tecidos conjuntivos, epimísio, perimísio e endomísio, estiverem perfeitamente bem.
Para a gente terminar essa parte dos tecidos conjuntivos, então, novamente através da imagem, vou marcar para vocês. Em vermelhinho, a gente tem a estrutura do endomísio. Então, o endomísio, aqui eu estou marcando para vocês. Em amarelo, o epimísio. Então, essa estrutura corresponde ao epimísio, ao perimísio, perdão, perimísio. E em verde, essa estrutura, essa região, o epimísio, revestindo tudo, ok? Lembrar, esses três tecidos conjuntivos servem para fazer com que todo músculo trabalhe em conjunto e é através dele que será possível passar diversos vasos sanguíneos, terminações nervosas, para que nutrientes e informações cheguem até as células musculares. Então, é através dele que redes de capilares sanguíneos vão ser capazes de envolver as fibras musculares, ok? Então, isso é extremamente importante lembrar. No citoplasma, se a gente observa, a gente vai poder observar as estruturas das estrias transversais. Então, a gente vai poder ver partes claras e partes escuras. De acordo com que a gente usa uma coloração para o tecido, a gente consegue tecidos com colorações diferentes. E nessa primeira coloração, dessa primeira imagem, a gente consegue ver essas estrias de forma bem marcada. Essas estrias transversais, ou seja, essas faixas claras e escuras. A faixa escura, a gente vai dar o nome de banda A, e a faixa clara, a gente vai dar o nome de banda I. Então, a gente tem banda A e a gente tem banda I. Aqui, outras imagens. Na primeira imagem, dá para a gente ver as estriações. Na parte da segunda imagem de cima, a gente não consegue ver muito bem essas estriações por causa do corte. Então, se a gente tiver no corte transversal, a gente consegue observar. Se a gente tiver no corte longitudinal, a gente não vai conseguir observar. Nas estrias transversais, a gente está vendo que tem partes claras, partes escuras. No meio da parte clara, a gente tem uma linha escura. Então, no meio da parte clara, está vendo que a gente tem aqui uma linha escura. O espaço entre duas linhas escuras, eu vou dar o nome de sarcômero. Então, esse espaço que eu tenho entre duas linhas escuras, eu vou chamar esse espaço de sarcômero. Cada estrutura de contração é formada por vários sarcômeros. A estrutura de contração, então, sarcômero. Olha só, se eu pego o sarcômero, então, se a estrutura de contração corresponde ao sarcômero, quer dizer que a unidade contrátil da fibra muscular vai ser justamente o sarcômero. Quer dizer que cada fibra muscular, ou seja, cada célula muscular, é formada por milhares de sarcômeros. E a contração de cada um desses sarcômeros é que leva à contração da célula muscular. Então, para a célula muscular contrair, eu preciso que cada sarcômero se contraia. Cada sarcômero é formado por filamentos de algumas proteínas, proteínas essas contráteis. Então, capacidade de esticar e contrair. Na estrutura do sarcômero. Na estrutura do sarcômero, a gente vai subdividir o sarcômero em bandas. Banda A, banda I, banda H e linha Z. Então, vamos demarcar no desenho essas estruturas. Vamos começar pela estrutura da linha Z. Vamos começar com a linha Z e vamos marcá-la de azul. Então, aqui a gente tem a estrutura da linha Z. Aqui eu tenho a estrutura da linha Z, ok? Então, essa é a linha Z. Tá vendo que a linha Z está no meio da parte clara? Se ela está no meio da parte clara, a parte clara a gente já sabe que é a banda I. Então, vamos colocar aqui em roxo a banda I. A banda I corresponde toda a essa parte clara. Essa é a banda I. A banda I inclui, então, no meio dela, a linha Z.
Aí a gente tem a parte escura. Toda a parte escura, vamos colocar em amarelo, toda essa parte escura corresponde à banda A. Então, a gente tem a estrutura correspondente à banda A. No meio da banda A, tá vendo que tem uma partezinha um pouquinho mais clara. Essa partezinha um pouquinho mais clara no interior da banda a gente chama de banda H. Então, 4 estruturas que a gente tem que lembrar dos sarcômeros. A gente tem banda A, que é a parte escura. No meio da banda A, a gente tem a banda H. A gente tem a banda I, que é a parte clara. E no meio da banda I, a gente tem a linha Z. O sarcômero. O sarcômero vai ficar entre duas linhas Z sucessivas. Então, ele contém uma banda A e vai estar separando duas semibandas I. Semibandas porque a gente vai ter metade de uma banda I de um lado, metade de uma banda I de outro. Então, entre duas linhas Z, a gente tem a estrutura correspondente ao sarcômero. Se eu tenho vários sarcômeros e esses sarcômeros estão dispostos um do lado do outro, eu falo que essa é uma estrutura de uma miofibrila. Então, se a gente pega no desenho, tá aqui, eu tenho a estrutura aqui de um sarcômero junto do outro. Então, tem um sarcômero junto do outro. Se eu tenho um sarcômero do lado do outro, quer dizer que essa estrutura que eu marquei de amarelo corresponde a uma miofibrila. Dentro das células musculares, então, eu tenho várias miofibrilas. E as miofibrilas são formadas por vários sarcômeros. Ok? Então, dentro das células musculares, eu vou ter a presença de várias miofibrilas. Essas miofibrilas são formadas por vários sarcômeros. Uma curiosidade importante, quando um indivíduo começa a fazer atividade física, começou a malhar, por exemplo, e os seus músculos começam a aumentar de tamanho por causa da necessidade do levantamento de peso, o que aumenta não é o número de células musculares. O que aumenta é a quantidade de miofibrilas. Aumentando a quantidade de miofibrilas dentro de uma fibra muscular, a fibra se torna mais espessa, passando a impressão, então, da estrutura do músculo maior. Então, quando o músculo do indivíduo cresce, fica maior, quer dizer que eu não aumentei a quantidade de células musculares, eu não aumentei a quantidade de fibras musculares, eu aumentei a quantidade de miofibrilas dentro das células musculares. Ok? As estruturas, então, de miofibrilas estendem-se por todo o comprimento da fibra muscular, já que dentro da fibra muscular a gente vai ter a estrutura das miofibrilas. Ok? Se eu pego, então, estrutura de vários sarcômeros, eu formo miofibrila. Juntei as miofibrilas, eu formo a célula muscular ou fibra muscular. Então, vários sarcômeros formam miofibrilas, várias miofibrilas formam a fibra muscular. Então, se a gente for ao contrário da escrita, aqui embaixo eu tenho estrutura correspondente a um sarcômero, juntei vários sarcômeros, tem a estrutura de uma miofibrila, juntei várias miofibrilas, tenho a fibra muscular ou célula muscular. E aí, se eu junto várias células musculares, eu tenho um músculo como um todo. Lembrando que esse músculo vai ser revestido por estruturas de tecido conjuntivo. Ok? Essas miofibrilas, então, a gente vai observar elas dentro das células musculares. Se a gente observar, então, todos esses risquinhos pequenininhos, todos esses risquinhos, cada um desses risquinhos
são correspondentes a miofibrilas dentro de uma estrutura de uma fibra. Se a gente olha no outro desenho correspondente ao corte transversal, cada pontinho desse, e aí eu estou fazendo alguns pontinhos em vermelho para vocês conseguirem visualizar melhor, cada um desses pontinhos corresponde a uma miofibrila dentro da estrutura da fibra muscular. Estrutura da fibra muscular como um todo seria essa parte que eu vou marcar agora para vocês, ó. A estrutura da célula muscular como um todo, isso tudo é uma célula muscular, ok? Esses pontinhos vermelhos que eu fiz para vocês seriam correspondentes a miofibrilas no interior. Tá vendo que dá para observar em cinza vários pontinhos correspondentes às miofibrilas. Os nossos músculos são formados principalmente por proteínas. Então, a base dos nossos músculos vão ser proteínas. Tem duas proteínas que são mais importantes. Dessas duas proteínas mais importantes, eu vou ter a actina e a miosina, que são proteínas contráteis. Então, as responsáveis pela capacidade de contração das células musculares são actina e miosina. Então, essas duas são as responsáveis pela contração. Só que as duas sozinhas não controlam todo o movimento das estruturas musculares. Elas vão precisar de auxílios. Auxílios de outras proteínas regulatórias e de proteínas estruturais. Das proteínas regulatórias, duas vão ser importantes: tropomiosina e troponina. Das estruturais, a gente vai ter diversas. A gente vai ter titina, nebulina, tropomodulina, distrofina, alfa-actina, proteínas da linha Z e por aí vai. Então, estrutura muscular vai ser formada principalmente de duas proteínas, actina e miosina, que passa a capacidade de contração para células musculares. Durante a contração, quem vai regular a contração são as proteínas regulatórias, tropomiosina e troponina. Para manter a estrutura, eu vou precisar da timina, nebulina, tropomodulina, distrofina, alfa-actina, proteínas da linha Z, dentre outras. Ok? Para formar as estruturas dos sarcômeros, a gente vai ter alguns filamentos finos e alguns filamentos mais espessos. Em relação aos filamentos finos, eles serão formados principalmente da proteína actina. Proteína actina é uma proteína globular. Então, se a gente pega cada bolinha dessa corresponde a uma actina. Para formar um filamento fino, a gente vai precisar unir várias actinas. Então, a gente junta várias actinas. Para manter essas actinas juntas, então, para juntar todas essas actinas, a gente vai envolver nas actinas a estrutura correspondente à tropomiosina. Tropomiosina correspondem a esses filamentos em amarelo da imagem. Esses filamentos em amarelo são as tropomiosinas. As tropomiosinas vão se enrolar em volta da estrutura correspondente à actina. Sempre grudado à tropomiosina, eu também vou ligar a estrutura correspondente à troponina, que está em azul. Para formar o filamento fino, então, eu vou precisar de três proteínas diferentes trabalhando. A principal para formar o filamento fino vai ser a actina. Então, preciso principalmente da estrutura de actina. Mas para formar o filamento fino, também vou precisar da tropomiosina, que vai envolver a estrutura de actina. E preciso da troponina, que vai se ligar à tropomiosina. E aí eu formo esse filamento fino que está montado na região inferior. Última coisa, antes da gente sair desses slides, é um detalhe importante que a gente tem que ver sobre a troponina. Tá vendo que a troponina ela é formada de 3 unidades. Então a gente tem 3 bolinhas azuis para cada uma das troponinas.
Essas bolinhas azuis a gente vai dar a cada uma delas um nome. A primeira a gente vai chamar de TNL, a segunda TNC e a terceira TNT. Dessas três bolinhas, a do meio, TNC, essa TNC, é mais importante para a gente. Por que ela vai ser mais importante? Porque ela é um ponto de ligação para o cálcio. Então, TNC vai ser um ponto de ligação para o cálcio. Por isso é importante para a gente. A gente vai lembrar mais dessa característica mais para frente na contração muscular. Então, lembrem que TNC, que é uma região da nossa troponina, vai ser importante para a ligação de cálcio. Nesse filamento fino, então, do sarcômero, a gente vai precisar de actina para formar, tropomiosina e troponina. A gente precisa, então, dessas três estruturas, ok? Dessas três estruturas, actina vai ser um tipo especial de actina chamado de actina F. Em relação à tropomiosina, a gente vai precisar que ela envolva a actina toda. Ao envolver a actina toda, a gente vai precisar de duas cadeias alfa-hélice, ou seja, duas fitas diferentes de tropomiosina. A gente precisa de uma fita que está na frente, que a gente está vendo como um vermelho mais claro, e a gente vai precisar de uma outra atrás, e essa outra atrás está vendo que está com vermelho um pouco mais escuro. A troponina, a gente vai ter ela dividida em três partes globulares, TNC, TNT e TNI. Dessas três partes, TNC, lembra que a gente falou que vai ser a parte mais importante para a gente, e vai ser a parte mais importante para a gente por causa dessa estrutura. O amarelo não ficou bem grifado, vamos colocar no azul, por causa dessa estrutura que corresponde ao cálcio. A região TNC vai ser um ponto de ligação para o cálcio. Por isso vai ser extremamente importante para a gente. O filamento espesso do sarcômero. O filamento espesso do sarcômero vai ser formado principalmente de uma proteína apenas. Então, aqui a gente vai ter apenas uma proteína. A gente vai ter miosina tipo 2. Então, a gente vai ter miosina tipo 2 e a miosina vai formar essa estrutura, que corresponde ao filamento espesso do sarcômero. Um detalhe importante a se lembrar é que essa estrutura formada, ou seja, esse filamento espesso do sarcômero, ele fica com várias dessas regiões, várias dessas pontas, dessas cabecinhas, tá? Então, olha como ele fica cheio dessas estruturas. Essas partezinhas serão importantes posteriormente para a gente. Então, lembrem delas. Da estrutura do nosso músculo, então. Da estrutura do nosso músculo, a gente já viu aqui que eu estou marcando o espaço de uma linha Z até a outra linha Z. Esse corresponde ao sarcômero. Vários sarcômeros eu tenho miofibrilas. Várias miofibrilas a gente tem a fibra muscular. Juntou várias fibras musculares, a gente tem a estrutura do músculo. Do meu sarcômero, a parte que eu estou marcando em amarelo, então, essas linhas que eu estou marcando em amarelo para vocês, tá vendo? Essas linhas são linhas mais fininhas. Essas linhas mais fininhas correspondentes aos filamentos finos. Se são os filamentos finos, então são formados de actina. Lembrar que não é só a actina. Eu também tenho a troponina e tenho a tropomiosina. Mas, basicamente, filamentos finos de actina, que é o principal componente. A parte que eu vou marcar para vocês em azul, essa parte em azul é esse filamento mais espesso. Esse filamento mais espesso corresponde
ao filamento mais grosso, que é de miosina. Então, tenho filamento de miosina. Da estrutura do meu sarcômero, então, eu tenho uma parte de filamentos finos, principalmente formados de actina, e eu tenho uma parte de filamentos mais espessos. Esses filamentos mais espessos formados de miosina. Nessa parte aqui da linha Z e o espaço um pouquinho do lado da linha Z, que corresponde à banda I, eu só tenho filamentos de actina. E essa região fica mais clara. Então, a banda I é a região mais clara, só tenho filamentos finos de actina. A banda A vai ser essa região onde eu tenho um pouquinho de filamentos de actina e principalmente filamentos de miosina, que são filamentos mais grossos. É essa banda A que a gente chama de banda escura. Então, a banda A, que é a parte escura, vai ser composta principalmente de filamentos de miosina, filamentos grossos. A banda I, que é composta por principalmente filamentos de actina, eu chamo de parte clara. Em relação à contração muscular, lembra que para o músculo contrair, a unidade contrátil é o sarcômero. Então, eu tenho que realizar a contração do sarcômero para que o músculo como um todo possa se contrair. Para ocorrer a contração do sarcômero, vai ter que ocorrer, basicamente, o desaparecimento desse espaço correspondente à banda H. Como que eu vou fazer isso? Através do movimento de actina e miosina, eu vou aproximar as duas linhas Z. Quando eu aproximo as duas linhas Z, esse espaço no meio que eu tenho correspondente à banda A, banda H, desaparece. Esse espaço até a estrutura da miosina também desaparece. E aí eu encontro a linha Z com a miosina. Quando a linha Z se encontra com a miosina, quer dizer que ocorreu a contração máxima. Então, quando o meu sarcômero está em repouso, marcando aqui em repouso, tenho a linha Z e tenho um espaço aqui em amarelo, ok? Um espaço entre a linha Z e as fibras de miosina, que são as fibras escuras. No meio, aqui eu tenho o correspondente a uma banda H. Quando eu aproximo as duas linhas Z, então no último desenho aqui, quando está contraído, eu aproximei as duas linhas H. Esse espaço entre a linha Z e a miosina, esse espaço que eu consigo observar aqui, marcando para vocês, esse espaço desaparece. Desaparece também o correspondente à banda H. Então, o espaço correspondente à banda H também desaparece. Então, para ocorrer contração dos sarcômeros, aproximam-se as duas linhas Z até que elas encostem na estrutura da miosina. Chegar até a estrutura da miosina e sumiu a estrutura da banda H, quer dizer que ocorreu a minha contração. O meu sarcômero contraiu a partir daí. Para ocorrer o processo de contração, a gente vai precisar do retículo sarcoplasmático. Basicamente, do retículo sarcoplasmático liso, ou retículo endoplasmático liso. Por que a gente precisa desse retículo endoplasmático liso? Porque ele vai estar armazenando cálcio. Para ocorrer contração do músculo, cálcio é primordial. Quer dizer que sem a presença de cálcio, eu não vou ter contração da musculatura. Se eu quero ter contração da musculatura, então, e os meus músculos não podem parar de contrair, por exemplo, o coração que não pode parar de contrair em momento algum, então eu posso retirar o cálcio dos ossos e fornecer para os músculos para que eles continuem contraindo. Em relação ao retículo sarcoplasmático,
Toda essa estrutura em amarelo corresponde ao retículo sarcoplasmático. Então, retículo sarcoplasmático vai estar armazenando cálcio e todas essas regiões aqui internas da célula correspondem ao retículo sarcoplasmático. A única parte que não é retículo sarcoplasmático, eu vou marcar em verde para vocês, essa parte amarela em volta, essa parte amarela em volta é a membrana plasmática. Então, em volta aqui a gente tem a membrana plasmática. Agora, dentro da estrutura da célula muscular, a gente tem as miofibrilas e envolvendo as miofibrilas, a gente vai ter a estrutura do retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático, ele então vai armazenar cálcio, que é extremamente importante à contração muscular. Ele vai estar envolvendo todas as estruturas das miofibrilas. Além disso, mais um tópico importante, vou marcar em preto para ficar bem marcado. Está vendo que as estruturas dos retículos sarcoplasmáticos elas vão estar conectadas a essa região que eu estou marcando em preto, que eu chamo de túbulo T. Então, o retículo sarcoplasmático vai se conectar às estruturas de túbulos T. Aqui na parte superior, outro exemplo de túbulo T. Esse túbulo T vai estar conectado ao retículo sarcoplasmático e ele também está conectado à estrutura da membrana plasmática. Lembrem dele, porque ele também será importante para a gente. Esses túbulos T. Os túbulos T são uma invaginação da membrana plasmática. Vai estar presente apenas nas fibras musculares. Então, apenas as células musculares vão ter a presença dessas estruturas correspondentes aos túbulos T. Se a gente pega esse desenho, então, a gente tem alguns pequenos orifícios. Esses orifícios, estou marcando aqui para vocês, esses orifícios formam um tubo que vai passar dentro da estrutura da célula. Então, formam um tubo e esse tubo passa dentro da estrutura da célula. Esse túbulo T ele vai estar em contato com essa parte amarela que corresponde ao retículo sarcoplasmático. E o retículo sarcoplasmático vai estar envolvendo as miofibrilas. Para ocorrer a contração muscular, esses túbulos T junto com o retículo sarcoplasmático, os dois são peças fundamentais. Ok? Então, túbulos T são túbulos transversais formados por invaginação da membrana plasmática, presentes apenas nas células musculares. Eles vão passar por entre as estruturas de miofibrilas, conectar ao retículo sarcoplasmático e o retículo sarcoplasmático vai envolver as miofibrilas. Eu vou ter, com isso, a formação de uma tríade. Essa tríade corresponde a um túbulo T, junto com duas cisternas do retículo sarcoplasmático. Quer dizer que, em amarelo, está aí mostrando para vocês, a gente tem a estrutura do túbulo T, e do lado desse túbulo T, está vendo que a gente tem duas estruturas mais grossas em azul. Essas duas estruturas mais grossas em azul correspondem às duas cisternas do retículo sarcoplasmático. Então, quando a gente fala tríade, a gente vai ter sempre a presença do túbulo T junto com duas cisternas do retículo sarcoplasmático. Dessas cisternas é que saem algumas ramificações envolvendo a estrutura da miofibrila. Sempre essa tríade vai estar localizada na junção da banda A e I. Ou seja, no limite entre miosina e actina é que eu vou ter a presença dessa tríade. Então, ela vai estar sempre entre a banda A e I. Basicamente, entre a parte escura, formada de miosina, e a parte clara, formada principalmente de actina.